Olá, boa tarde, graça e paz de Jesus na sua vida. Eu sou Euzélia Dutra, serva do Deus Altíssimo, sou casada com Paulo Dutra, pastor. Também sou filha de pastor. Me converti a Jesus Cristo aos 6 anos de idade. Aos 12 anos desci as águas do batismo e também fui batizada com o Espírito Santo. E durante toda a minha vida tenho servido ao Senhor, procurado servi-lo com dedicação e com zelo. Nestes dias de tantas crises, de tantas incertezas e inseguranças, nós temos nos levantado como mulheres nesta nação para orar. Simplesmente orar. Entendemos que essa é a nossa função nesse momento. Então estamos acompanhando todas as notícias com o nosso coração firmado na oração, falando com o nosso Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. Há alguns dias, algumas coisas o Senhor tem feito eu sentir em meu coração. E eu tenho buscado ao Senhor se devo ou não falar. Então, após eu perceber, sentir que devo falar, eu venho aqui te trazer um recado que eu creio ser da parte de Deus para a nossa nação. Foi lindo no dia 5 de abril o nosso presidente da República convocar um jejum e nós o fizemos, mas acreditando que esse papel não é do presidente da República. Esse papel é da Igreja do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos deixa claro o Senhor Jesus Cristo chamando o sacerdote para ser sacerdote, o rei para ser rei, o profeta para ser profeta. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função a desempenhar, a exercer, e é assim que nós vemos com base na Bíblia. Eu quero ser rápida e quero ser objetiva. A Igreja do Senhor Jesus Cristo está em pecado. Nós pecamos, nós estamos errados, nós estamos querendo que o governo faça a função que é nossa nessa nação. E sabe por quê? Porque infelizmente a igreja está precisando se reconciliar com o Senhor e ainda não caiu a ficha. Nós estamos vivendo um tempo de juízo de Deus em nossas vidas. Mas o que nós estamos fazendo? Pastores e líderes, queremos títulos e muitos títulos, e eu não vou tratar você por título agora, exceto de pastores e líderes. Nós estamos com a nossa vida cheia de corrupção e de injustiças, usando o dinheiro que entra para sustento da obra de Deus através de dízimos e ofertas de forma totalmente ilícita e injustas. São muitas as formas, são muitos os erros. São pastores com mansões, fazendas, aviões, cirurgias plásticas de todas as formas, monumentos, casas, carros caríssimos, o que não cabe para alguém que foi chamado para viver a proposta da simplicidade do reino de Deus. Enquanto que nas suas próprias denominações existem pastores que estão abandonados lá no campo, missionários passando necessidades, sem ter até mesmo o alimento do dia, esperando pelo Senhor que é fiel, não falha e sempre traz o alimento. Alguns vivendo de viagens e mais viagens e ainda vão para as redes sociais postar, enquanto outros, eu nem estou falando da igreja como um todo no Brasil, estou falando da própria denominação, passando necessidades extremas. É mais quem quer exibir as suas conquistas de grifes, roupas caríssimas, sem nenhuma necessidade. Nós não fomos chamados para isso. Pastores, homens que deveriam ser líderes e sendo liderados por mulheres, mulheres com o espírito de Jezabel, que só pensam em adquirir, em satisfazer as suas próprias necessidades de exaltação humana, tendo mais do que é necessário, mais do que é devido. Homens, e sabem de uma coisa? Em Isaías capítulo 3, o Senhor diz que quando ele quer trazer juízo sobre o homem, ele coloca uma mulher para governar a vida dele. E muitos estão sendo governados por mulheres que mexem na vida de pastores com suas famílias para lá e para cá, desde que lhe agradem.
ou desde que lhe desagradem, e são elas quem mandam, e eles ficam caladinhos, acuados. Isso é pecado. Nós precisamos nos arrepender, confessar e deixar. Pastores que estão vivendo cheios de apegos às coisas deste mundo, comercializando a fé, construíram estruturas que o Senhor não aprova, e para isso deixam de crer na palavra e de agir conforme a palavra, e começam a fazer campanhas com o único objetivo de arrecadação de dinheiro para poder manter os monstros que criaram e que agora estão se voltando contra eles mesmos. Vejo pastores investindo milhões e milhões em terrenos, em construções absurdas, sendo que Deus não se importa com tijolos. Ele está preocupado com vidas, porque foi por isso que o Senhor Jesus Cristo morreu, que Deus se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Isso tem aborrecido o coração de Deus, isso tem entristecido o Senhor, isso tem mexido com a ira divina, e nós estamos vivendo o juízo do Senhor. A palavra nos diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que quando o Senhor trouxesse pestes, pragas, doenças, fome, guerra sobre uma nação, sobre a nação, aquele povo que se chama pelo seu nome, se esse povo se humilhasse, se convertesse, se arrependesse dos seus maus caminhos e confessasse o seu pecado, então o Senhor ouviria do céu, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Sabe o que é humilhar-se? É esvaziar-se de si mesmo, do seu egoísmo, da sua jactância, da sua prepotência, do seu orgulho, da sua altivez, dos seus conchavos políticos. Pastores que trocam cargos políticos pelos votos da igreja e se veem obrigados a aplaudir erros de políticos pelos quais nós precisamos orar, sim, mas pedir que o Senhor traga a correção dele sobre as suas vidas. E aí nós estamos fazendo essas alianças malignas nas quais o Senhor não se encontra e ele não aprova. Igreja, está na hora de despertar, está na hora de confessar os seus pecados, está na hora de se arrepender, porque a palavra de Deus, ela diz que se nós confessarmos os nossos pecados, se nós nos arrependermos e nós deixarmos esses pecados, então nós seremos alcançados pelas misericórdias do Senhor. Somos nós, eu e você, a igreja de Cristo. Vimos pastores, líderes, crentes que pregam em nome do Senhor Jesus Cristo, fazendo colocações nas redes sociais com desrespeito às autoridades. Nós não fomos chamados para julgar as autoridades, nós fomos chamados para sim denunciar o pecado delas, mas nós fomos chamados para orar por elas, nem desrespeitá-las ou desmerecê-las e nem trocar cargos com elas a troco de dinheiro ou de posição. É um povo que ama mais esta vida do que a vida futura, comprando, vendendo do jeito que estava nos dias de Noé e nos dias de Ló, como se Jesus Cristo não fosse voltar, e então investem em templos, em coisas, enquanto que as ovelhas, a igreja, passa necessidades, passa fome, passa aperreios, apertos e nem são visitados. Houve aqui no nosso Maranhão uma moda de capelania, pastores capelães que receberam uma proposta do governo com altos salários, sendo que os próprios policiais concursados não chegam a tanto. E aí, sabe o que acontece? Nem sabem o que é o serviço de capelania, não visitam as pessoas quando estão doentes nos hospitais, não prestam a devida assistência à família dos próprios policiais, já que eles estão pela polícia militar. Eu venho aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Posso estar errada? Posso, mas digo sem medo de errar, pelo que leio na palavra, pelo o que tenho de relacionamento com o Senhor. Isso é pecado e o Senhor está trazendo o seu juízo sobre a nossa nação. É hora de nós que pecamos publicamente,
trocando a pregação do dom que o Senhor nos deu por altos cachês. Só vamos se tiver um cachê. As exigências para hotéis e para carros para fazer o traslado são as mais absurdas possíveis. Nós estamos pior do que aqueles que não conhecem a palavra de Deus, porque eles erram porque não conhecem, e nós dizemos que conhecemos e estamos errando. E então, outros com o seu dom de louvar estão fazendo comércio, ridicularizando o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós pecamos publicamente, está na hora de nos convertermos, confessarmos os nossos pecados publicamente, porque um coração quebrantado, contrito e humilhado, o Senhor não resiste. E ele disse: humilhem-se sob a minha potente mão, e a meu tempo eu os exaltarei. Humilhar-se, repito, é esvaziar-se de si mesmo, do seu jeito, da sua moda, do seu modismo, das suas vontades, e deixar que o Senhor Jesus Cristo estabeleça a vontade no seu coração. A exemplo do próprio Senhor em Filipenses capítulo 2, versículo 5, o qual, esvaziando-se de si mesmo, humilhou-se até a forma humana e até a morte, e morte de cruz. Nós temos orado, nós somos mais de 90 mulheres orando, e estamos clamando para que o Espírito Santo de Deus, o nosso amigo, o nosso conselheiro, o nosso maravilhoso Senhor, ele aconselhe o seu ouvido, quebrante o seu coração e te converta dos teus pecados. Nós, eu, você, igreja do Senhor, nos convertendo dos nossos pecados, abandonando, confessando, deixando, e seremos alcançados pelas misericórdias do Senhor. Em nome de Jesus eu te deixo essa palavra, e que o nome do Senhor seja exaltado através das nossas vidas.